Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves. Começamos com o ponto de situação da pandemia na região de Viseu. Durante o fim de semana, o distrito registrou mais 5 casos novos de contágio pelo novo coronavírus, todos registados no sábado. Tondela teve mais 3 novos contágios, Armamar e Nelas passaram a ter mais um infectado por Covid cada um. A região já ultrapassou há algum tempo a marca dos 29 mil infectados, no total 29.188 infectados, pelo menos, e recuperados 27.754 e a lamentar 658 mortes. E numa altura em que voltou a falar-se da urgência da requalificação do IP3 por causa de mais um acidente mortal, a Rádio Jornal do Centro analisou os números mais recentes sobre aquela que é conhecida como a Estrada da Morte. Se olharmos para a última década, só em 2011 é que não morreu ninguém no IP3, vítima de um acidente de viação. 2016 foi o ano em que mais acidentes se registaram. Filipa Jesus. Ainda vamos a meio do ano e já houve 21 acidentes no IP3. Em 10 anos morreram nesta autoestrada 21 pessoas. 2012 e 2015 foram os anos mais mortíferos, com 4 vítimas mortais cada. Em 2011 não morreu ninguém no IP3. Se olharmos para o número de acidentes, 2016 foi o ano com mais sinistros. No total foram 78 as ocorrências. Ao contrário do que se pudesse pensar, 2020, ano de pandemia e de pouca circulação nas estradas, não foi o ano com menos acidentes no IP3. Esse bom registro aconteceu em 2013, com apenas 43 ocorrências. Na memória de todos ficaram acidentes que levaram à morte de alguns jovens. A 2 de novembro de 2019, uma jovem de apenas 20 anos perdeu a vida junto a Fail. A vítima mortal era a única ocupante da viatura ligeira, em que seguia no sentido Coimbra-Viseu. Faltavam 20 minutos para as 8 da manhã. Em 2017, uma criança de 12 anos morreu perto de Treixedo, em Santa Combadão. O jipe de matrícula suíça, em que seguia com a mãe e com o irmão, despistou-se e colidiu com um pesado que circulava em sentido contrário. A criança teve morte imediata. A 22 de novembro de 2008, um jovem de apenas 23 anos despistou-se na zona de Botulho. Na altura, as autoridades relataram mais acidentes que aconteceram naquele lugar do IP3. O jovem natural de Santa Combadão não resistiu aos ferimentos e ali perdeu a vida. 10 anos negros no IP3, 21 mortos, 41 feridos graves e 608 acidentes. Em média por ano há no IP3 60 acidentes. Foi reaberta a fábrica das Águas do Caramulo em Varzielas, no concelho de Oliveira de Frades. Esta fábrica estava fechada desde 2019, com a readmissão dos 28 trabalhadores e também com a possibilidade de serem recrutados mais alguns jovens trabalhadores. O investimento é de 10 milhões de euros. O presidente da União de Freguesias de Arca e de Varzielas, Jorge Bandeira, garante que se trata de uma mais-valia para a região e para a Serra do Caramulo. Acho uma mais-valia, até porque foram readmitidos a maior parte dos trabalhadores que trabalhavam lá, não é? E depois é o movimento que se vê agora na aldeia, porque estava mesmo, não passavam carros, hoje vê-se um movimento que não tem nada a ver. Ainda por cima, sempre com alguns jovens, pessoas até mais jovens, readmitiu a maior parte deles. E depois ainda tem mais pessoas jovens. E está com uma boa elaboração, porque eles até estão a pensar fazer turnos. Portanto, está com uma boa saída. Jorge Bandeira, o presidente da União das Freguesias de Arca e de Varzielas, Águas do Caramulo, reabriu e readmitiu 28 trabalhadores que ali sempre trabalharam e pode reforçar os recursos humanos com o recrutamento de mais jovens colaboradores. Nelas vai isentar totalmente as taxas de ocupação de esplanadas de bares e de restaurantes. A proposta foi apresentada pelo Executivo de Borges da Silva e acabou aprovada por unanimidade. O autarca acredita que estas medidas vão permitir revitalizar o tecido económico do concelho. Evidentemente o nosso tecido económico e social está fragilizado e precisa também do apoio e do impulso municipal relativamente à retoma que todos
desejamos da pujança de iniciativas do pequeno comércio, das pequenas iniciativas empresariais, que também constroem muito, além das grandes empresas que existem, como todos sabemos em elas, que constroem muito o nosso tecido económico e social aqui no município. E por isso há a isenção de taxas relativamente às esplanadas, mas alargámos também, já desde o início do ano, também a isenção da publicidade, da taxa relativa à publicidade dos estabelecimentos comerciais, particularmente o pequeno comércio e serviços, que tenham volume de negócios até 20 mil euros. Foi ainda decidido isentar o pagamento da derrama para negócios até 150 mil euros e as famílias também não ficaram esquecidas neste pacote de ajudas. Isentámos também pela primeira vez, face às dificuldades que sentem, particularmente as empresas, as pequenas e médias empresas com volumes de negócio até 150 mil euros, a isenção de derrama, que é o pagamento de 1,5% sobre o lucro tributável e, portanto, não fazia sentido no ano da retoma, como é este ano de 2020, que a Câmara não desse também este apoio em termos fiscais, em termos de política amiga das empresas e temos condições financeiras para o fazer, como tivemos também condições financeiras para fazer pela primeira vez, prescindimos de 1% da taxa do IRS disponível para os municípios, constitui quase um esforço de 100 mil euros também. Portanto, as famílias este ano já têm refletido no seu IRS 1% que foi possível prescindir na taxa de IRS. Borges da Silva, o presidente da Câmara de Nelas. Diego Garcia é o candidato do Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Carregal do Sal. O bloquista quer que o partido cresça no Conselho. Diego Garcia defende que a gestão feita pelo Executivo liderado por Rogério Abrantes parou no tempo. Foi um executivo, porque agora neste momento parece que o Partido Socialista está partido ao meio, mas eu relembro que o líder da bancada municipal do PS, Paulo Catalino, votou sempre ao lado do executivo PS liderado pelo Rogério. Portanto, estas diferenças vincadas entre eles aparecem agora. Nós achamos que a gestão do PS parou no tempo. Tivemos 8 anos com 1 ou 2 obras importantes. A questão das hectares arrastou-se durante estes 8 anos. A questão do canil também só agora neste mandato é que se fez. E basicamente é por aí. A gestão está obsoleta, está cheia de tiques conservadoristas que nós não revemos minimamente e nós realmente mostramos como uma verdadeira alternativa. Fomos o partido que mais moções apresentou na Assembleia Municipal, que mais propostas fez. Diego Garcia, o candidato do Bloco à Assembleia Municipal de Carregal do Sal. Agora ao desporto, a Sampedrense recebeu e venceu o Oliveira do Douro por 3-0 e sagrou-se campeã da primeira divisão distrital Zona Norte da Associação de Futebol de Viseu. Com este título, a equipa de São Pedro do Sul garante um lugar na divisão de honra do próximo ano. Ao principal escalão distrital sobem também o Parada e o Canas de Senhorim, os melhores segundos classificados das séries Norte e Sul da primeira distrital. Na semana passada, também o Capia tinha garantido a subida à divisão de honra pelo título de campeão da Zona Sul da primeira divisão distrital. Ainda pelos distritais, o Mamenta da Beira ganhou a taça da divisão de honra, derrotou na final o Lamego por 2-0. No futsal, o Viseu 2001B goleou o Lessa por 10-2. Era um jogo a contar para a terceira e última jornada da fase de subir à terceira divisão. Com este triunfo, os vizienses estão em terceiro lugar, têm 3 pontos, mas ainda não se sabe quem sobe ao terceiro escalão do futsal nacional. Quanto ao ciclismo, o viziense Tiago Ferreira ficou em 6º lugar do Campeonato Europa de Maratona BTT, em XCM, que decorreu na Suíça. O ciclista viziense tinha a expectativa de revalidar o título de campeão europeu que tinha conquistado há 2 anos, em 2019. Noticiário Regional com a edição de Carlos Esteves. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt.